Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 1 Mecânica. Hoje a gente vai tratar na aula 2 do estudo das grandezas físicas, dos padrões e do uso da notação científica. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que a gente consegue medir. Só que para você medir uma grandeza, você mede com o auxílio de um instrumento. E quais são os elementos, ou seja, quais são as grandezas mais fáceis que a gente consegue medir na física? Ou seja, qual é o alicerce da física? São três grandezas. As grandezas relacionadas com comprimento, massa e tempo. Essas três formam todo o alicerce que a gente tem na física. Ou seja, tudo que a gente vai fazer daqui em diante no nosso curso de mecânica, quer queira, quer não, muitas vezes vai cair novamente em uma ou num conjunto dessas unidades aqui. Tudo bem? Bem, comprimento, a unidade padrão para medir ele chama-se metro. O símbolo do metro é um M minúsculo. A unidade padrão para medir massa é o quilograma. O símbolo é o K minúsculo e o G minúsculo. Então é o quilograma, é o kg. E para medir tempo, o padrão para a gente medir é o segundo. O símbolo do segundo é o S, minúsculo. Quem é que define esses padrões? Um órgão chamado Sistema Internacional de Unidades, é o famoso SI. Então, no nosso curso aqui de física, mecânica e nas outras físicas que a gente vai ter oportunidade também de estudar, a gente vai perceber que sempre a gente vai ter que ter uma atenção muito grande à questão do uso das unidades. Por quê? Porque tem um órgão que regulamenta esses padrões, que é o SI. Então, daqui em diante, toda vez que eu falar em comprimento, o padrão é o metro, toda vez que eu falar em massa, o padrão é o quilograma, toda vez que eu falar em tempo, o padrão é o segundo. Lembrando que comprimento está relacionado à medida da distância entre dois pontos. Então, para medir a distância entre dois pontos, eu posso usar, por exemplo, um instrumento, como por exemplo uma régua. Se eu pegar essa régua aqui, você percebe que ela tem duas escalas. Uma escala que é medida em centímetros e uma outra escala que é medida em polegadas. Mas independente disso, quando a gente vai medir um comprimento, eu estou pegando a distância entre dois pontos. Para medir a massa, a gente pode usar, por exemplo, um instrumento como a balança. E a balança ela vai me dizer qual é a quantidade ali que está relacionado com aquela massa, ou seja, a quantidade de matéria. Embora não seja uma definição exatamente correta, mas a gente pode inicialmente pensar a massa como a quantidade presente de matéria naquela situação. E o tempo, para medir o tempo, a gente pode usar, por exemplo, um cronômetro, um relógio. Né? E o tempo está relacionado com a duração de um acontecimento, a duração de um evento. Quando eu digo, por exemplo, um jogo de futebol, ele é composto, né? Ele tem uma duração de 90 minutos, significa que essa é a duração desse evento, desse acontecimento. Bem, outra coisa que a gente tem que tomar bastante atenção é que existem outras unidades. Né? Então, por exemplo, no sistema internacional, nós temos 7 unidades básicas, fundamentais. Quais são essas unidades? Como você pode ver aqui, estão apresentadas elas. A gente já conhece agora o comprimento, a massa e o tempo, o metro, quilograma, segundo, e aqui está o símbolo, mas existe ainda, por exemplo, para medir a intensidade da corrente elétrica, a gente usa um ampere, e o símbolo do ampere é o A maiúsculo. Para medir temperatura, a gente mede oficialmente no sistema internacional em Kelvin. A gente não usa o grau Celsius, né? A gente usa o Kelvin, e o símbolo do Kelvin é o K maiúsculo. Para medir a quantidade de matéria, oficialmente o sistema internacional usa mol. Então, aquela definição que a gente usou de massa é apenas para dar uma ideia, né, do que é a massa. Mas se a gente for medir realmente a quantidade de matéria de uma coisa, a gente usa o mol e o símbolo é o próprio mol. E para medir a intensidade luminosa, a gente usa o candela. E o símbolo do candela é CD. Ah, tem o lumens também, tem outras unidades, mas oficialmente essas aqui são as unidades padrões que nós utilizamos. É óbvio que a gente tem centímetro, a gente tem tonelada, tem hora, né? Tem miliampere, né? Tem Celsius, tem Fahrenheit, mas as unidades oficiais, toda vez que a gente fala em sistema internacional, esses aqui são os nomes oficiais das unidades que nós usamos para essas grandezas. E aqui estão os símbolos. E é bom sempre você tomar uma atenção bastante cuidadosa com a representação do símbolo. Outra coisa importante é que a gente trabalha muito na física com conversões de unidades e também com emprego de prefixos. Bem, as conversões, aqui a gente está apenas apresentando algumas, só para a gente recordar. Cada 1 metro equivale a 100 centímetros, cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Né? Então, perceber que daqui para cá eu multiplico por 100 e de quilômetro para metro eu multiplico por 1000. Cada 1 grama contém 1000 miligramas e cada 1 quilograma contém 1000 gramas. Ou seja, de grama para virar miligramas multiplicamos por 1000, de quilograma para virar grama multiplicamos por 1000. Cada 1 hora contém 60 minutos, cada 1 minuto contém 60 segundos e cada 1 hora equivale a 3.600 segundos. Ou seja, de hora para virar minuto, multiplica por 60.
De minuto para virar segundos, multiplica por 60. De hora para ir direto para segundos, é fazer 60 vezes 60, que dão 3.600 segundos. Então, cada uma hora equivale a 3.600 segundos. Outra coisa importante é que a gente usa muito prefixos, né, para simplificar a escrita das grandezas. Então, por exemplo, a gente tem aqui os prefixos grandes, com potência, né, o expoente positivo, e aqui eu tenho os prefixos que têm a potência pequenininha, ou seja, o expoente aqui é negativo. Então vamos começar por aqui, o quilo. Quilo é 1000, quilo é 10 ao cubo. Então toda vez que aparecer lá essa potência 10 ao cubo, eu posso colocar o prefixo K no lugar, que significa quilo, que equivale a 1000. Se a gente estiver lá trabalhando com milhão, milhão é o mega, e mega é 10 a sexta. E o símbolo do mega, que é o 10 a sexta, é o M maiúsculo. A gente tem aqui o bilhão. O bilhão para nós é giga, e o giga é 10 elevado a 9. E o símbolo do giga é o G maiúsculo. Aqui no caso, o tera equivale a trilhão, e o tera para nós é 10 elevado a 12, é o T maiúsculo. Então aqui é T maiúsculo tera, G maiúsculo giga, M maiúsculo mega, e esse K aqui é minúsculo, tá? Então esse K aqui é minúsculo para representar o quilo. Já nas unidades pequenininhas, nós temos o mili, mili é 10 a menos 3, e o mili é o Mzinho. Micro é 10 elevado a menos 6, a gente usa essa letra grega aqui, parece um U com a perninha puxada, mas é a letra grega micro. Para representar a escala do nano, né? Nano é 10 elevado a menos 9, é o N minúsculo. Então, toda vez que aparecer 10 elevado a menos 9, eu posso colocar o N minúsculo no lugar. E o 10 elevado a menos 12 é o pico, a gente vai colocar o P minúsculo. Ok? Então, esses prefixos, eles têm muita utilização. Quando a gente estiver trabalhando lá com valores muito grandes ou valores muito pequenos, a gente pode utilizar esses prefixos para simplificar a representação da grandeza. Ok? Bem, a gente tem muita influência das unidades de países de língua inglesa, né? Então sempre teve uma disputa muito grande entre o sistema internacional e outros sistemas, como por exemplo o sistema CGS, que em vez de você trabalhar com quilograma, o metro e o segundo, no sistema CGS a gente trabalha com centímetro, grama, segundo. Mas isso é uma influência muito grande dos países de língua inglesa. Portanto, por exemplo, durante muito tempo se definia, por exemplo, as unidades de comprimento como as medidas do tamanho do rei que imperava naquele momento. Por exemplo, a gente tem hoje unidades até hoje sendo usadas, como a jarda, como a polegada e o pé. Tudo isso definido como o tamanho do corpo do rei. Por exemplo, a jarda era definida como sendo a distância que ia da ponta do nariz do rei até o seu polegar. Isso chamava-se um jarda. Quando o rei morria, mudava a jarda, porque mudava o tamanho do rei, as dimensões dele. O pé é a mesma coisa. O pé é relacionado ao tamanho do pé do rei vigente naquela época. E a polegada é exatamente a distância que eu tenho aqui no meu polegar, né? Também relacionado com o rei. Essas grandezas acabaram se consolidando com o passar do tempo. Né? Por quê? Porque hoje a gente considera que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Cada uma jarda equivale a 91,44 centímetros. Um pé equivale a aproximadamente 30,48 centímetros. Uma milha marítima equivale a 1.852 metros, enquanto que uma milha terrestre equivale a 1.609 metros. Você vai lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra, é muito comum lá aparecer ainda milhas, né? Você mede lá distâncias em milhas. Tá? Às vezes você está lá viajando, né, de avião, aí eles dizem lá, estamos a tantos pés de altura. Né? Então essas medidas a gente acaba usando muito. Principalmente aí na área de tecnologia, né, e outras áreas, engenharia, é muito comum a gente trabalhar também em polegada. Né? Então, há tantas polegadas. Como, por exemplo, um televisor. Você vai lá comprar um televisor, aparece lá que o televisor tem 20 polegadas. Então, essas 20 polegadas correspondem à diagonal aqui do meu televisor. Tá bom? Se aqui são 20 polegadas, então são 20 vezes essa medida aqui. Se uma polegada é isso, 20 polegadas vai ser 20 isso. 20 vezes essa medida. Tá? Outra coisa, é muito comum, principalmente na área da construção civil, você trabalhar lá com medidas em polegadas. Por exemplo, um cano. Você vai lá comprar um cano, ele tem 3 quartos de polegada. Né? Então, 3 quartos de polegada, você tem que perceber que são 3 quartos disso aqui. Bem? Assim como, por exemplo, eu poderia medir isso aqui também em milímetros. Tá? Então, essa questão das conversões de unidade, a gente tem que estar sempre preparado para efetuá-las. Tudo bem? Outra coisa importante, a gente trabalha muito com notação científica. O que é a notação científica? É um recurso muito útil na mecânica, ou seja, na física, na verdade, como um todo, para você padronizar uma representação de uma grandeza. Toda notação científica ela vai ter sempre o mesmo padrão. Então você pega aqui um número qualquer, esse número qualquer é um número real, ele pode ser positivo, negativo, inteiro, quebrado, fracionário, decimal, qualquer tipo de número. Eu posso pegar esse número,
transformar ele num outro número, que a gente vai chamar de A, e esse A ele tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, na pior das hipóteses ele vai ser 1, e ele tem que ser menor do que 10. Ou seja, eu vou pegar um número, vou transformar num outro número entre 1 e menor do que 10 e até 9, qualquer coisa, e quando eu faço isso eu tenho que multiplicar com a potência de 10 com o expoente. Aqui vai ter a potência de 10, e esse expoente aqui ele pode ser positivo, negativo ou zero. Basicamente, a brincadeira que a gente vai fazer é pegar esse número, andar com a vírgula nele, e a quantidade de casas que a vírgula andar vai dar esse expoente aqui. Tudo bem? Sempre que eu andar com a vírgula, eu vou transformar esse número nesse outro, entre 1 e 9, e o expoente aqui vai ser a quantidade de, de casas que a vírgula se deslocou. Exemplos disso, vamos olhar aqui primeiro para esses 3 exemplos. Por exemplo, 1 grama. 1 grama é a mesma coisa que 10 elevado a 0 gramas, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então aqui ó, já prova para a gente que o expoente vai ser 0 quando a gente estiver trabalhando na unidade. Tudo bem? Se eu tenho 1000 metros, o que a gente vai fazer? A vírgula está aqui no último algarismo. Eu vou andar para a esquerda. Então aqui a vírgula vai andar 1, 2, 3. Quando ela parar aqui, isso aqui vai virar 1,000. Só que como eu andei com a vírgula, eu tenho que multiplicar por 10. Como a minha vírgula andou 3 casas, aqui vai ao cubo. Então ficou 1,000 vezes 10 ao cubo metros. Eu posso eliminar esses zeros, que a gente olhou aqui, a gente usou eles só para trabalhar aqui o deslocamento da vírgula. Tirando esses zeros, vai dar simplesmente 10 ao cubo metros. E esse 10 ao cubo equivale a um prefixo que a gente aprendeu, que é o prefixo quilo. Então, no lugar do 10 ao cubo, eu coloco quilo. Então, isso aqui é 1 quilômetro. Tá? Então, perceba que é tudo a mesma coisa, é representado de maneiras diferentes. Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 ao cubo metros, que é a mesma coisa que 1000 metros. 0,00002 segundos é um intervalo de tempo pequenininho. Mas isso a gente pode representar no mesmo padrão da notação científica. Então pega aqui a vírgula, só que aqui a vírgula vai andar para a direita. Então aqui a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a vírgula parar exatamente aqui, isso aqui vai ficar 2. 0 à esquerda não tem sentido, então eu posso eliminar. Ficou 2, a minha vírgula andou 6 casas, então quando a vírgula anda tem que multiplicar por 10. Andou 6 casas, e esse menos aqui é para indicar que a medida que eu tinha aqui, a grandeza que eu tinha aqui, era menor do que 1. Então aqui o meu expoente vai ser sempre positivo quando a medida é maior do que 1. E o meu expoente aqui vai ser sempre negativo quando a medida que eu tiver aqui for 0, qualquer coisa. Apareceu 0, qualquer coisa, o meu expoente aqui vai ser sempre menos. E esse 10 a menos 6 equivale a um prefixo, que é o prefixo micro. Então eu tiro aqui o 10 a menos 6, coloco o micro, fica 2 microsegundos. Então 2 10 a menos 6 segundos equivale a 2 microsegundos. Mais alguns exemplos para a gente perceber isso. Vamos trabalhar aqui com algumas grandezas conhecidas, como por exemplo a velocidade da luz. A velocidade da luz ela é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou seja, a luz anda no ar ou no vácuo sempre na mesma velocidade. Vamos transformar isso aqui em notação científica? Então a vírgula que estava aqui vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a vírgula sair daqui e parar exatamente aqui, aqui vai ficar 3,0. 3,0 é 3. Só que ela andou 8 casas, então ficou 10 oitavas metros por segundo. Então é muito comum você pegar um livro de física, em vez de eles apresentarem a velocidade da luz assim, eles colocam de maneira mais simplificada, em notação científica. 3, 10 oitavas metros por segundo. Um angstrom é uma medida muito pequenininha usada na escala do átomo. Quando você vai trabalhar lá na escala do átomo, na dimensão pequenininha, e esse mundo do átomo ele é estudado pela física quântica, né? Isso a gente vai ter a oportunidade de estudar lá em Física 4. Mas por enquanto é bom você saber que um angstrom equivale a essa medida pequenininha aqui, de 0,00000000001 metro. Você vê que é até cansativo você falar nisso. Portanto, para simplificar a medida, a gente vai trazer a vírgula daqui. Vou mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Quando a vírgula parar aqui, vai dar 1 vezes 10 elevado a 10, porque a vírgula andou 10 casas, metros. E aqui o menos, porque a medida que eu tenho aqui é menor do que 1, 0, que o expoente sempre é negativo. Então, 1 10 elevado a menos 10 metros é o que a gente chama na física de um angstrom. Um ano-luz é a distância que a luz percorre num intervalo de tempo de um ano. Então, isso daqui equivale a tudo isso daqui. Então, é uma medida absurdamente grande. Se a gente for converter isso para notação científica, basta pegar a vírgula que está aqui, deslocar lá para a esquerda e vai parar bem aqui. Porque se ela parar aqui, vai ficar 9,4608. 9, qualquer coisa está entre 1 e 9. Perceber que está entre 1 e 9. Perceber que quando eu trouxe a vírgula daqui para cá, aqui apareceu 1. Pode ser 1? Pode. Quando eu trouxe a minha vírgula daqui para cá, quando a vírgula parou aqui, ficou 3,0. Pode ser 3? Pode, porque qualquer número entre 1 e 9.
Então, trazendo a vírgula daqui exatamente para cá, aqui vai dar 9,4608. E quando eu trouxe daqui para cá, a vírgula, você pode fazer isso aí depois na sua própria casa, você vai ver que a vírgula andou 15 casas. Ela ficou 15 metros. Então, essa medida aqui, de 9,46 aproximadamente 10 elevado a 15 metros, é o que a gente chama na física de 1 ano-luz. É a distância que a luz percorre durante um intervalo de tempo de 1 ano. Tudo bem? Agora, para finalizar, a gente vai ver a parte de ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? É simplesmente uma potência de 10 que nos ajuda a fazer uma estimativa de uma medida. Quando eu não sei o valor exato, a gente trabalha com estimativas. É o que a gente chama de ordem de grandeza. A ordem de grandeza, basta você pegar, representar a notação científica e olhar para aquele A que multiplica a potência de 10. Quando aquele A for menor do que 5, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a x. Mas quando aquele número que está multiplicando a potência de 10 for maior ou igual a 5, ou seja, de 5 para cima, eu vou pegar minha potência de 10 e vou acrescentar uma unidade. Tudo bem? Então isso aqui vai ser minha ordem de grandeza. A ordem de grandeza é sempre uma potência de 10, é 10 elevado a alguma coisa. Isso é útil, por exemplo, quando a gente quer pensar em dimensões, né? Um exemplo, se você pega aqui o nosso corpo, pensando em termos de dimensão, é 1 metro. Né? Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm 1 metro, mas 1 metro é a ordem de grandeza que representa a altura de uma pessoa. E 1 metro equivale a 10 elevado a zero. Então, quando eu digo 10 elevado a zero metros, essa é a ordem de grandeza das dimensões humanas. Quando eu estou medindo, por exemplo, o diâmetro da Terra, eu posso usar 10 elevado a 7 metros. Né? Isso aqui representa a ordem de grandeza, ou seja, é a minha estimativa, é o valor melhor aproximado para representar o diâmetro da Terra. A distância da Terra até o Sol é de 10 elevado a 11 metros. Essa é a ordem de grandeza que representa a distância da Terra até o Sol. E o limite observável, né, para o universo, que o pessoal da área de cosmologia utiliza hoje, ou seja, até onde vai o nosso universo? A gente não sabe, ele é infinito. Mas a gente tem uma ordem de grandeza das dimensões do limite dele, até onde a gente consegue observar, que é de 10 elevado a 26 metros. Quando eu penso agora no interior do corpo humano, eu penso no diâmetro de uma célula, né, um glóbulo vermelho, a gente pensa numa medida de 10 elevado a menos 5 metros. Né? Esse é o diâmetro típico de uma célula do glóbulo vermelho. Quando eu penso, por exemplo, no raio, né, de um átomo, é de 10 elevado a menos 10. Percebe como aqui é negativo e aqui é negativo? Então são medidas menores que 1, é 0, alguma coisa. E lembrando que o 10 a menos 10 a gente chama de angstrom, né? Então eu já estou no tamanho do átomo. E o 10 elevado a menos 14, eu estou exatamente chegando no núcleo de um átomo. Esse aqui é o raio equivalente ao núcleo de um átomo. 10 a menos 14, alguns colocam 10 elevado a menos 15, mas eu já estou investigando o núcleo de um átomo. Tudo bem? Vamos fazer agora algumas aplicações disso? Aplicar tudo isso que a gente aprendeu um pouquinho aqui em alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, quantidade de televisores. Supondo que cada lar brasileiro nós tenhamos ao menos um televisor, qual é a ordem de grandeza correspondente ao número de televisores que nós temos nas residências brasileiras? Percebe que aqui é uma boa aplicação de ordem de grandeza. Por quê? Porque eu nunca vou saber o valor exato, mas a gente consegue fazer uma estimativa. Para isso, a primeira coisa que a gente vai considerar é que no Brasil, a gente tem mais ou menos atualmente hoje, cerca de 200 milhões de habitantes. Pode ser um pouquinho para mais, né? Mas vamos arredondar para 200 milhões de habitantes. Eu não estou interessado no valor exato, né? A gente quer só a ordem de grandeza, então a gente pode trabalhar com essa medida. 200 milhões de habitantes a gente tem no Brasil. 200 milhões a gente vai considerar como número de habitantes, que esse é um valor aproximado. Traduzindo, escrevendo esse número por extenso, seriam 200 milhões. Ó. 1, 2, 3 mil. 1, 2, 3 milhões. Então, 200 milhões. Vamos andar aqui com a vírgula, 6 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar a vírgula aqui, isso aqui que eram 200 milhões, a gente pode representar como 200 vezes 10 a sexta. E isso vai facilitar a conta que a gente vai fazer. Próximo passo, a gente vai supor, isso é uma suposição, que em cada lar brasileiro a gente tem uma média de 4 pessoas, é razoável. Então, são 200 milhões de habitantes e em cada lar tem 4 pessoas. Então, a gente pode pensar que a gente vai ter quantidade de televisores, vai ser tudo isso daqui que eu tenho de habitantes, dividido por 4 pessoas, aí eu vou saber o quanto que eu tenho de televisores naquele lar. Então, pegando aqui essa medida, 200 vezes 10 a 6 dividido por 4, que é a quantidade média de pessoas que eu estou imaginando, 200 dividido por 4 vai dar 50. Aqui sobra 10 a sexta. Aqui a gente vai mandar uma vírgula para cá. Se eu trouxer a vírgula para cá, isso aqui vai virar 5. E o que era 10 a sexta vai para 10 a sétima. Então, esse 5, 10 a sétima é exatamente um valor médio que a gente pode imaginar da quantidade de televisores
por cada lar brasileiro. Só que como eu quero a ordem de grandeza, o que a gente vai fazer? A ordem de grandeza é isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu olho isso aqui que está multiplicando a potência de 10. Como esse 5, lembra a regra que a gente viu anteriormente? Quando isso aqui que está multiplicando a potência de 10 é de 5 para cima, a gente vai eliminar isso aqui e eu vou acrescentar uma unidade aqui. Então, o que era 10 a sétima vai para 10 a oitava. Então, 10 a oitava é a ordem de grandeza que corresponde à quantidade de televisores que eu tenho no Brasil, considerando essa quantidade de habitantes. Bem, o que é 10 a oitava? 10 a oitava, se você for escrever por extenso, são 100 milhões. Né? 10 a oitava aqui ó, são 8 zeros. Então, são 100 milhões. 100 milhões de televisores. Então, a gente pode imaginar que para 200 milhões de habitantes, a gente vai ter cerca de 100 milhões de televisores aí. Tudo bem? Isso é um valor aproximado, né? Um valor que a gente está imaginando, tá? Exemplo 2, a gente vai provar aquela questão do ano-luz. Né? Eu quero saber quantos metros equivale a um ano-luz. Eu quero a resposta em notação científica e depois a ordem de grandeza. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? O que é o ano-luz? Novamente, é a distância que a luz percorre no intervalo de tempo de um ano. Então, primeira coisa, vamos converter um ano em segundos. Então, está aqui, um ano equivale a 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Quando eu fizer todas essas multiplicações, eu vou ter convertido um ano em segundos, que vai dar exatamente isso aqui. Se você fizer todas essas multiplicações, vai dar 31.536.000 segundos. Então, em um ano equivale a tudo isso de segundos. Mas para que a gente converteu um ano em segundos? Para fazer o segundo passo. O segundo passo é usar aquela informação que a gente viu lá atrás. A gente sabe que a velocidade da luz é uma constante na natureza, ela é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, qual é o significado físico disso? Né? O que significa dizer que a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo? Significa que a cada segundo que passa, a luz percorre essa distância. Então, em um segundo, aqui esse é o significado, em um segundo, a luz anda tudo isso, 300 milhões de metros. Bem, se em um segundo ela anda isso, e se ela tivesse um ano para andar, que é tudo isso aqui em segundos, né? Então é só a gente fazer uma regrinha de 3. Se em um segundo a luz anda tudo isso, tá aqui, ó, em um segundo a luz anda tudo isso, é o que nós colocamos aqui. Se nós tivermos aqui ó, um ano, ó, isso aqui é um ano, só que convertido em segundos. Então, isso aqui é um ano em segundos. Se eu tiver tudo isso de segundos, quantos metros ela vai percorrer? Fazendo essa regrinha de 3, vai ficar 1 vezes x, vai dar o próprio x, aqui embaixo. E aí eu vou ter que multiplicar essa grandeza por essa. Então tá aqui, ó, uma vez a outra. Regrinha de 3 assim, tá bom? Então como é que eu faço esse vezes esse? Ou eu faço na calculadora científica, ou eu posso fazer convertendo tudo em notação científica. Então vamos converter aqui em notação científica. Aqui a vírgula estava aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a vírgula parar bem aqui, isso aqui vai dar 3,1536 vezes 10 a sétima. O 300 milhões, a gente já viu lá atrás, equivale a 3/10 oitava. E agora ficou aqui notação científica, aqui notação científica, a conta fica mais fácil. Aqui é multiplicar número por número, potência por potência. Então isso aqui vai ficar simplesmente assim. 3,1536 multiplicado por 3 vai dar 9,4608. 10 a sétima multiplicado por 10 a oitava mantém a base. Quando é multiplicação de potência mesma base, somos expoentes. 7 com 8 vai dar 15. Portanto, isso aqui é o nosso ano-luz. E detalhe, já está representado em notação científica. Ó. Um número entre 1 e 9 multiplicado por uma potência com expoente. E aqui a unidade de medida metro. Essa é a minha notação científica. Como é que a gente transforma agora em ordem de grandeza? Ordem de grandeza é só a gente olhar primeiro para isso aqui. Se isso aqui for maior do que 5, eu vou eliminar isso e somar um aqui na unidade, uma unidade aqui no expoente. Foi o que nós fizemos. Então, um ano-luz, pensando só em ordem de grandeza, aqui a gente vai somar 1, vai para 10 a 16. Então, um ano-luz, que eu posso escrever como 1 AL, é aproximadamente, né, ou seja, é da ordem de 10 elevado a 16 metros. Esse é um número que o pessoal da área de cosmologia, né, os astrônomos, né, os astrofísicos, usam muito para representar a distância, por exemplo, da Terra até uma estrela. Eles medem ano-luz porque um ano-luz já equivale a uma distância muito grande. Para terminar, vamos calcular aqui a quantidade de grãos que a gente tem numa praia, a quantidade de grãos de areia. Então, suponha que você tem uma praia com as seguintes medidas: 500 metros de comprimento por 100 metros de largura e 3 metros de profundidade. Ou seja, uma praia razoável. Eu quero saber o seguinte: quantos grãos caberiam nessa praia, considerando que cada grão de areia é uma pequena esfera de diâmetro 1 milímetro. E eu quero saber qual é a ordem de grãos, ou seja, quantos grãos caberiam nessa praia. Só que eu quero a ordem de grandeza. Por que aqui é interessante trabalhar com ordem de grandeza? Porque eu não vou saber o valor exato, eu vou saber um valor aproximado e representado em potência de 10. Então, o número de grãos de areia, essa é a pergunta do problema. E para descobrir o número de grãos, é só você pegar o volume da praia e dividir pelo volume de um grão.
Cada grãozinho é uma pequena bolinha, né? Uma pequena esfera. Então, uma bolinha, essa bolinha tem um raio e ela tem um diâmetro. O diâmetro foi dado para nós aqui, ó, 1 milímetro. Em 1 milímetro é 1/10 a menos 3. Lembra que mili é 10 elevado a menos 3 metros. Então, a primeira coisa, vamos descobrir aqui o volume da praia. O volume da praia multiplica essas três medidas aqui, ó, 500 vezes 100 vezes 3. Então, volume é comprimento vezes largura vezes profundidade. 500 metros vezes 100 metros vezes 3 metros vai dar 150 mil metros cúbicos. Isso aqui é o volume da praia. O próximo passo, está aqui novamente, né, já calculamos o volume da praia, é calcular o volume de um grãozinho. Como é que eu calculo o volume de uma bolinha? Então, lá da matemática básica, a gente sabe que o volume de uma bolinha é 4/3 de πr ao cubo. E aí, portanto, em vez de eu trabalhar aqui com raio, que ficaria muito chato, a gente vai escrever isso em termos de diâmetro. O que é raio? É diâmetro dividido por 2. E para facilitar, vamos usar aqui o π, arredondar para 3. Então, onde está aqui o π? Eu coloquei 3, aí esse 3 vai cancelar com 3 aqui. Né? Lembrar que essa aqui é a formulinha de uma bolinha, né, de uma esfera, que vem lá da matemática básica. Né? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, o π a gente colocou 3, 3 cancelou com 3, aqui vai sobrar 4. E o raio a gente vai escrever em termos de diâmetro. Raio é diâmetro dividido por 2. Aqui é o cubo. Então aqui sobrou 4, ó, aqui ficou 4. Aqui vai ficar diâmetro ao cubo, vai dar d ao cubo, e 2 ao cubo vai dar 8. Então ficou 4d ao cubo dividido por 8. Simplificando 4 com 8, aqui vai dar um 2 embaixo. Então vai dar d ao cubo sobre 2. Esse é o volume de um grãozinho. Como o diâmetro é esse aqui, ó, 1/10 a menos 3, aqui eu vou colocar 1/10 a menos 3. Então colocamos aqui, ó, 1/10 a menos 3 ao cubo dividido por 2. Aí 1 ao cubo dá o próprio 1. 10 a menos 3 ao cubo é só multiplicar aqui, né? Esses expoentes. Então, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9, dividido por 2. Aí aqui o que ele vai fazer para facilitar a conta? Eu vou colocar aqui um zero a mais, do jeito que eu coloquei aqui, vai ficar 10. Só que quando eu coloco aqui um zero a mais, o que era 10 a menos 9 é para 10 a menos 10. Então, 1/10 a menos 9 é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui facilita a conta, porque vai ficar 10 dividido por 2 vai dar 5. E aqui já sobra o 10 a menos 10, metro cúbico. Né? Se aqui está o cubo, quando eu pego o metro, elevo ao cubo, vai dar metros cúbicos. Esse é o volume de um grãozinho. Então eu já tenho o volume da praia, já tenho o volume de um grão, agora é só dividir um pelo outro. Divide o volume da praia pelo volume do grão. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa medida e vou andar aqui 4 casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Se eu parar a vírgula bem aqui, vai ficar 15/10 a quarta. Aqui, ó, 15/10 a quarta. Esse é o volume da praia, dividido pelo volume do grãozinho, que é isso aqui, ó, 5/10 elevado a menos 10. Você vê que aqui, escrevendo 15/10 a quarta, facilita, porque vai ficar 15 dividido por 5, vai dar 3. E 10 a quarta dividido por 10 a menos 10, mantém a base, subtrai o expoente de cima do de baixo. Então vai ficar 4 menos menos 10. Aqui vai virar mais. Então 4 com mais 10 vai dar 14. Então o número de grãos, o n é o número de grãos. Então deu 3/10 a 14. Como eu quero a ordem de grandeza, como aqui é menor do que 5, quando é menor do que 5 é só eliminar o que sobra a ordem de grandeza. Então 10 a 14 grãos. Então nessa praia aqui, que tem essas medidas aqui, ó, caberiam da ordem de 10 a 14 grãos de areia. Bem, essa foi a nossa aula 2 sobre grandezas, padrões de notação científica. Espero que você tenha gostado. A gente se vê para a continuação nas próximas aulas. Até breve.